Ah, tá. Aí. Já tinha alguns um outro, né? Já? Acho que já. Não, acho que não. Ah. Pois é, galinha. Tu não funcionava, amor, não sei. Não. Eu tive lá. Foi triste, né? Tinha muita gente, pô. Bastante mesmo. Eu pensei que ia dar espalha, a polícia ia fazer uma coisa. Aí eu disse, não vou lá pra atrapalhar também. Fiquei naquela dúvida. Ah, devia ter ido. Sei lá. Vamos começar já? Vamos iniciar, né? É, né? Boa noite, gente. Boa noite. Vamos iniciando aí. Mais uma live. Boa noite, Juliano. Então a gente hoje vai continuar dentro daquele assunto que nós já estávamos falando. A gente já vem de um bom tempo falando sobre lei e graça, né? Como viver na lei, como viver na graça. Na realidade não existe como viver na lei, né? Mas a gente vem tentando fazer uma separação para que as pessoas que venham acompanhando a nossa live possam junto com a gente entender por que que um cristão hoje ele não pode viver sob a pena da lei, né? Por que que ele não pode tentar se justificar pela lei? Porque ou tu vive pela lei ou tu vive pela graça, não tem como tu viver pelas duas coisas junto, né? E muitos pensam que viver na lei é apenas, como é que eu vou dizer, é apenas sacrifício de animais, coisas assim, entendeu? Então não tem nada a ver com isso. Então o texto que a gente vai usar para começar, mano, boa noite, mano. O texto que a gente vai começar é Gálatas capítulo 1, tá? Então, só para complementar a tua introdução ali, a gente não está tentando fazer separação entre a lei e a graça. Existe essa separação. O que a gente está esclarecendo e apresentando para vocês de uma forma clara, como está na Bíblia. Não estamos fazendo uma separação. Estamos só mostrando uma evidente separação do que já está demonstrada na Bíblia. Eu posso até pensar pela nossa fala, diz, não, eles estão forçando ali para tirar a lei, para tirar... Não, é porque já está fora mesmo, não existe. A gente só está apresentando e mostrando às claras o que muitos não mostram. É verdade. Boa noite, Joyce. Então, Gálatas no capítulo 1, se vocês quiserem acompanhar, o apóstolo Paulo ele começa falando assim, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resguardar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. O versículo 6 ele vai dizer assim, ó. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos anunciamos ou que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado.
Então, nós vamos parar um pouco aqui e vamos analisar alguns pontos aqui. Eu gostaria que vocês, junto com a gente, também estivessem lendo e analisando isso que a gente vai falar aqui, para ver se você consegue ter esse mesmo entendimento. Gálatas capítulo 1, tá? Boa noite, Éder. Boa noite, Marcelo. Diz assim, ó. O versículo 1. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. Primeiro, Paulo aqui, ele é obrigado a fazer um relato de que o chamado dele é de Cristo. É Cristo quem chama ele. Ele não precisou de que alguém fosse lá, colocasse a mão sobre ele e dissesse, a partir de hoje tu é uma pessoa de Deus. Não. Paulo foi chamado por Cristo. Na lei, até isso, na lei tinha uma maneira de proceder, na graça tem outra. Você pode ver que lá até os apóstolos, em determinados momentos, quando eles foram levantar alguns irmãos na igreja, né? Os presbíteros, Pedro pede para que levantasse os presbíteros. Nas cartas de Paulo, vocês vão ver Paulo pedindo para que Timóteo e Tito fossem nas igrejas levantar guias, homens que ajudassem a cuidar. Não com cargos. Identificasse, né? Identificasse. Eles achassem ali quem tinha o talento para aquilo. Quem tinha o dom para aquilo. Então eles iam lá, mediante aquilo que Paulo falou, eles viam homens idôneos, fiéis, aos quais eles podiam delegar a palavra, e essas pessoas levavam o evangelho. Não tinha esse negócio de se destacar alguém, porque no ministério da graça, não, como a gente já vem falando de um bom tempo, não há destaque para o homem. Tá? Eu creio, irmãos, opinião minha, que o evangelho da graça não é pregado hoje na grande maioria dos locais justamente por causa disso. Porque a graça, ela tira do homem aquilo que o homem mais gosta, que é o poder sobre outras pessoas. E esse poder, ele faz as pessoas ter gosto. Aquilo fica gostoso para ti quando tu começa a mandar, e tu começa a ver que quando tu está mandando em pessoas, as pessoas realmente te obedecem por causa de um evangelho, por causa de uma palavra. Só que a realidade daquilo dali eles não colocam. Eles não mostram que na graça não existe essa liderança. Não existe esse homem que manda em tal local. Existe apenas cooperadores. Cooperadores, mais nada. É isso que o Senhor relata nas cartas de Paulo. Quer fazer algum... Não, vai falando aí que eu estou construindo aqui um raciocínio. Versículo 3 de Gálatas 1. A todos vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Irmãos, por que é necessário a gente entender que Cristo se entregou voluntariamente? Eu tenho uma obra para fazer aqui em casa. Tá? Eu vou mexer em alguma coisa aqui na minha casa. Aí uma pessoa vem e diz assim, ô Sandro, tu vai fazer um negócio lá na tua casa, né? Eu disse, vou. Cara, eu queria ir lá te ajudar, mas voluntariamente, não quero receber nada em troca. Aí eu fico assim, ué, mas tem certeza? Não, eu quero ir lá fazer isso. Então essa pessoa está vindo fazer de boa vontade, ela não quer nada em troca. O que Cristo fez por nós, mediante o que está escrito aqui, foi isso, ó. Versículo 4. Que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Nós não pedimos. Foi Ele quem quis. Por isso que todo ato do homem de tentar se justificar perante Deus, ele foi aniquilado. Porque Deus não pediu para que o homem fizesse mais atos. O que Deus pediu é para que o homem tivesse fé. E o interessante é que até a fé que nós temos, é Ele quem nos acrescenta. Como Ele nos dá a fé, Ele apenas pede para que nós vá regando essa fé. Nós precisamos regar ela. Escutando coisas que são boas, aperfeiçoando a nossa mente, aperfeiçoando o nosso entendimento na própria palavra, em diversos assuntos, mas principalmente na palavra. Então o que faz a minha fé se solidificar
é eu realmente ter um coração voltado para as coisas que o Senhor colocou. E daí ele vai falar no versículo, no 4, ele ainda diz assim, né, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Paulo aqui está falando há 2000 anos atrás, praticamente, tá? Já naquela época, ele já dizia que o sistema mundial era perverso. Hoje não é nada diferente. Basta nós olhar hoje e ver o que o próprio ser humano está fazendo. E nem antes dos dias dele. Toda a época bíblica da raça humana, o sistema ele é perverso. Sempre foi. Porque ele é comandado pelo homem, né? E onde o homem entra com comando, vai deixar muita falha, vai deixar muita brecha, vai deixar muito a desejar. Sim. Então, até dentro disso, né, eu quero colocar uma opinião minha para vocês. Aonde que eu entendo que o sistema é perverso? Por que eu digo para vocês que o sistema é perverso? Nós temos aí hoje em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, isso é a nível mundial, né? Mas vamos dizer que aqui no nosso estado, nós temos que falar por aquilo que aonde nós vivemos, né? Hoje já está batendo na casa aí, sei lá, de 500 mil desempregados. Quando o sistema não é perverso, quando o sistema pensa no ser humano, como é que as lideranças têm que agir? Como é que as lideranças têm que trabalhar? Eles têm que trabalhar em comum acordo. Eles têm que analisar todas as situações, pensar no ser humano e achar a melhor forma de tomar uma atitude. Como está lidando com pessoas que são inteligentes, e eu creio que, vamos tirar aqui por Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, a gente considera que é um povo inteligente, um povo educado, o povo catarinense. Então, o que aqui poderia ter sido feito? Estou fazendo saindo do estudo com uma coisa particular e uma coisa de volta particular. com o estudo para complementar. Então, por que eu quero dizer para vocês que Paulo aqui se refere a um sistema perverso? Porque o sistema perverso ele é assim. Ele toma uma atitude e não dá satisfação para ninguém. E se vocês olhar pela própria palavra, quando acontecia alguma coisa na igreja, no passado, lá na época dos apóstolos, que eles tinham que tomar certas decisões, eles chamavam a igreja, os anciãos, os apóstolos, e tinham uma conversa para se chegar a um melhor entendimento. Por que o nosso sistema hoje ele é perverso? Como eu estou falando, vamos pegar por Santa Catarina. O que eu entendo que a liderança de Santa Catarina deveria ter feito para que não houvesse isso que está havendo hoje, todo esse desemprego? Chama-se um lado, chama-se o outro. Se escuta, né? Chama empresários, que são os que dão emprego, chama governo federal, chama isso, chama aquilo, chama a polícia. Vamos sentar todos aonde nós precisamos atacar. Empresários, se nós trabalhar dessa forma, vocês conseguem bancar? Manter isso, manter o afastamento, manter assim, assado isso? Podemos contar com vocês? Governo federal, podemos fazer assim? Entendeu? Se o sistema não fosse perverso, se pensasse nas pessoas, poderia ter sido feito dessa forma, nós não sentiríamos tão fortemente como nós estamos sentindo hoje. Então, por isso, essa aspas que eu estou abrindo aqui é só para isso, para mostrar para vocês como o sistema ele é perverso. Teria que trazer unanimidade para as coisas prosseguirem. Isso. Até a gente submete as coisas aos governantes, à presidenciável, ao que tiver de governo terreno, tudo bem, a gente se submete. Mas encarar isso no âmbito da igreja, aí é sacanagem. Uhum. É sacanagem. Temos que ser unânimes na palavra, né? O que a palavra diz só tem uma interpretação. Então vamos ficar com essa interpretação. Como Paulo estava ali afirmando no começo do texto, ele vem, eu preguei um evangelho para vocês. Ele sai de Gálatas. Daqui a pouco chega o burburinho que, mas já estão pregando diferente lá, Paulo. Manda, gente, se eu preguei, quem que tirou vocês desse evangelho? Na verdade, nem evangelho não é. O evangelho foi o que eu apresentei para vocês. Eu já tinha apresentado. O que estava acontecendo? Na sequência do texto, ele vai especificar que evangelho era o outro esse, que é o evangelho de domínio. E vai ficar claríssimo, porque ele vai se basear no domínio judaico, pelo judaísmo e pela lei de Moisés. Na situação presente de Paulo naquela época. Hoje, eu acho que nós podemos seguir o texto. Sim, e depois voltar para o raciocínio. Quando ele diz ali,
a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial. Ele não estava lutando contra Roma, contra os governadores da época. O que Paulo estava preocupado era no sistema da igreja, no ambiente da igreja. Então era isso que ele estava combatendo. A ambiente da igreja, pode seguir. Então, nesse caso, o que acontece? Quando tu foca Cristo e tu larga um sistema, as pessoas passam a viver sem medo. Isso. Aquele medo do que vai acontecer, do isso, daquilo outro, vai passar. Por quê? Porque as pessoas vão começar a olhar, a direcionar a sua fé, agora não mais para as coisas terrenas, mas para coisas celestiais. A Bíblia diz que Cristo é a esperança da glória. Ele não é uma desesperança, ele é uma esperança. Tu com Cristo, quando está focado somente em Cristo, ele te leva à esperança, não à desesperança. Quando a gente foca no que o homem prega, na palavra do homem, a gente fica naquele... Uma hora a gente entra a crer, outra hora a gente não crê mais. Agora, quando tu vai em Cristo, você vai ficar só baseado na esperança. Agora nós vamos entrar no texto que a gente queria tocar. Que esse texto aqui ele é muito forte e dá pra gente tirar umas conclusões muito autênticas em cima dele. É onde Paulo começa a acusar qual é o outro evangelho que estava sendo pregado lá para Gálatas. Isso. Ó, ele vai dizer aqui no versículo 6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. É aqui que eu quero entrar com vocês agora. Tá? Gálatas 1, versículo 6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Vos chamou pela graça, não pela lei. Ele chamou pela graça, para seguirem outro evangelho. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Olha o que ele fala agora no versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Ele vai falar no 9 agora. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais. Qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele evangelho que já recebestes, seja amaldiçoado. Então assim, ó, olha para que ponto que ele está levando. Mesmo que nós, ou um anjo, quantas pessoas hoje, se vocês pegar aí, puxa no YouTube, puxa na internet, conversa com pessoas que estão dentro de muitos locais, acreditam em tudo. Qualquer pessoa que vem e fala em nome de Deus, acredita em tudo. Lembra que na palavra passada a gente falou sobre profetas? Bastou o cara dar uma sapateadinha na frente da pessoa e falar uma língua estranha, pronto, a pessoa já se rebaixa ali na hora, já baixa a cabeça e já aceita tudo que a pessoa está falando. Olha que ponto Paulo está levando aqui, ó. Quero fazer isso, eu quero tentar mexer isso dentro de vocês, tá? 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos pregamos, qual é o evangelho que Paulo tinha pregado? O da graça. O da graça. Então, o que Paulo ministrou para eles que os irmãos da lei estavam tentando empurrar boca abaixo? Aí ele vai dizer aqui, ó, mesmo que um anjo do céu, tá, vos pregue outro evangelho. Tem pessoas aí que se tu falou que viu um anjo, já acredita na hora. Já acredita na hora. Gente que vai atrás de testemunho de gente o tempo inteiro não sabe se aquilo é verdade, se realmente aconteceu. Eu vi um testemunho de um cara uma vez, que ele caiu, se quebrou-se todo umas 15 vezes, morreu 30 vezes. Olha, o cara era fora do normal. Era uma coisa, é o Highlander. E ele pegou e falou isso e aquilo, e que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e pá.
Para que ele faz todo aquele aparato ali? Para te cativar e tu entrar na dele e tu ter o que ele fala como uma verdade. Verdade. Mas, mesmo que nós, está escrito no versículo 8, ou mesmo um anjo dos céus vos pregar outro evangelho, por que outro evangelho? Quando uma pessoa está ali apenas contando o seu testemunho de vida, que tu não sabe se é verdade. Né? Muitos de nós, eu já vi pessoas acreditar em várias pregações aí, que depois tu vai na internet buscar, não tem nada a ver aquilo que o cara falou. Não passou por nada daquilo. Os parentes, ninguém sabe da história. Mas como hoje a grande maioria das pessoas aprenderam que quando se trata de crente, o crente não é acostumado a ir atrás daquilo que as pessoas falam, eles enganam da maneira mais fácil possível. No momento ali do texto, Paulo estava se reportando ao legalismo judaico. Hoje nós não temos mais esse legalismo judaico na sua totalidade, mas nós temos um legalismo cristão, onde existem várias ordenanças, mandamentos e tradições que não tem na palavra, nem no evangelho, nem nada. Tudo criação de homens para o domínio, espelhado na lei de Moisés. Né? Posso ler o versículo 11? Caros irmãos, o 9 já leu? Ah, tá, o 11. É, o 11. Não, o 10. Tá, 10, maravilhoso. Tá. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tá? Se ainda estivesse pensando em agradar homens, ele disse, eu não seria servo de Cristo. Olha a visão para ele repassar a mensagem agora. Ele já tinha dado a paulada, agora ele vem especificar o que estava acontecendo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim pregado, Paulo, não é de origem humana. Portanto, não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouviste que fora o meu procedimento, como fora o meu procedimento no judaísmo. Olha lá, vamos de novo. Pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo. Opa! Aí ele já dá uma dica do que ele quer combater. Ele vem pregando da graça, já tinha pregado a graça, e agora vai ter que lembrar como era a procedência dele no judaísmo. Vamos ver se vai ser positiva ou negativamente. Ou para excluir ou para deixar. Vamos lá. Pois já ouviste como foi o meu procedimento no judaísmo. Paulo falando. Como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Paulo falando. E no judaísmo, olha só a beleza do judaísmo, da lei de Moisés. Olha a beleza. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E agia com extremo zelo em relação às tradições, tá? Dos meus antepassados. Não era nem a lei. Eram as tradições, mas vamos lá. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado? Versículo 16. Revelar o seu Filho em mim. Então, um momento da vida de Paulo. Deus revelou Jesus Cristo já ressuscitado nele. Que eu creio que foi naquela levada do terceiro céu. Né? Ou naquele momento que ele foi impactado por Cristo lá na ida a Damasco. Na estrada de Damasco. Tá? 16. Revelar o seu Filho em mim para que eu... Então, Paulo... praticamente exclusivamente, provavelmente, ou proclamasse entre os não-judeus. Então ele vai continuando o raciocínio dele ali, ele apresenta uma graça, e por que ele está combatendo o judaísmo ali nos versículos posteriores? Por quê? Porque era o mal daquele presente século. Era o mal. Era o que ele ia combater. Gente, eu prestei todo o zelo, eu tinha todo o cuidado, eu queria ser o melhor. Aí Deus me trouxe para a sua graça, me tirou de lá e botou para cá.
Tá? Vamos lá, vamos seguir. Tô no... Nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com quem já era apóstolo antes de mim, os 12. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. E ali vai continuando o raciocínio dele. Então, ele diz, gente, apresentei a graça para vocês. Estão trazendo de volta um evangelho que não é evangelho. Aí ele vem lá e apresenta qual é esse não evangelho. Gente, eu fui daquele lado de lá. Fiz tudo. E o que eu apresentei para vocês? A graça. Eu não apresentei a lei. Eu poderia ter apresentado a lei, eu era o melhor deles lá. Né? Eu poderia ter apresentado com a maior classe para vocês. Eu não apresentei. Eu apresentei a graça. Então ele já denuncia ali claramente o que ele estava combatendo contra a igreja de Gálatas, que estava deixando entrar aquele legalismo judaico. O que, como eu falei no começo, o que nós temos hoje é um legalismo cristão enrustido na igreja de Cristo, dominando a igreja de Cristo, com o espelhamento daquele pensamento, aquele espírito judaico de domínio. Estão entendendo? Às vezes, eu não mato carneiro no templo. Claro que não mata. Eu não guardo o sábado. Claro que não guarda. Mas existem várias tradiçõezinhas que são espelhadas naquilo lá, que comandam talvez a minha e a sua vida, que não é a graça de Cristo. É um domínio humano, tradição, baseado nas leis, em legalismo, em domínio. A graça, ela demonstra liberdade. Você obedece a Cristo. Ele coordena. O que ele vai me pedir para mim, às vezes não vai pedir para ti. Não é padronizado. Todos vão seguir. Não é numa... Estão botando o Espírito Santo numa caixa. Ele só vai agir dessa forma aqui. Se não for assim, não é de Deus. Não, ele vai agir individualmente. É multiforme graça de Deus. Aqui no versículo 6 de Gálatas 1, ele diz assim, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então o que está acontecendo aqui? Eu já falei na outra live. Houve uma perseguição muito forte em Jerusalém. Os judeus saíram de Jerusalém e se refugiaram nas igrejas da Ásia. Gálatas é uma igreja que passou a ter problema depois que os judeus migraram para lá, porque eles começaram na graça. Por que eles saíram da graça para um outro evangelho? Porque judeus se infiltraram e tentaram legalizar aquilo que não era legalizado, que era na graça. Então, eles levaram as ações judaicas para lá, e Paulo mostrou para os gentios que na igreja da graça não existia ação judaica, mas sim a graça de Cristo. Vocês são salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é a graça. Então a graça, ela trabalha de uma forma diferente da lei. Então nós vamos abrir aqui em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, nós vamos citar um texto para vocês. O que o povo hoje, a grande maioria, pratica e não entende que isso é da lei. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Venera, né? Venera. Isso é da lei, não é da graça. Quem concorda com isso, está praticando lei, não está praticando graça. E isso aqui não tem nada a ver com morte de bezerro, tá? Morte de animais. É uma outra situação. Mas se não houver veneração, no que a gente vai citar agora, tudo bem, é o local para se reunir. Mas se houver veneração, olha só a complicação. Aqui é Estevão, tá? Atos 7, versículo 44. Estevão, antes de morrer, olha o que ele estava falando para as pessoas, depois ele foi apedrejado e morto. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto. Ele está falando do tabernáculo lá de Davi, tá? No deserto. Que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés. Moisés até Davi, né? E de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué. Quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi. Até Davi. Que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem lhe construiu a casa.
Salomão construiu um templo. Lembra que existe o templo de Salomão? Existiu o templo de Salomão? Só que olha o que continua falando o texto, versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Salomão quis construir. Por que Salomão construiu? A gente pode depois entrar nesse assunto e explanar por dentro da Bíblia para vocês por que Salomão construiu aquele templo. Salomão viu naquele templo uma maneira de se justificar com Deus com tanta besteira que ele fez na vida. Então, quando ele fez muita... olha Salomão e as pessoas de hoje. A pessoa está ali toda errada, fazendo tudo que não presta, vamos dizer assim. Quando ela se arrepende, para onde que ela vai? Para dentro de um local para tentar se justificar. Concorda comigo? A grande maioria pensa assim. Obras próprias. Salomão fez um monte de cagada na vida. Quando ele se dá em si daquilo tudo que ele está fazendo, ele vai lá e constrói uma casa para Deus. Só que o versículo 48 está dizendo, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor, ou ainda onde seria o lugar do meu repouso? Nós vamos ler rapidinho Atos 17 também, tá? Atos capítulo 17. Versículo 24. Versículo 24. E o 25. Isso, pode ler, Frank. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Amém. Então assim, da onde que veio as chamadas sinagogas hoje, os templos? Eles foram tirados da onde? Da Igreja da Graça? Não. Por quê? Porque a Igreja da Graça, ela trabalhava onde? Os evangelhos falam bem claro, é só você procurar as cartas de Paulo. Paulo está sempre agradecendo aos irmãos e a igreja que está em sua casa. E a igreja que está em sua casa. O próprio Jesus se reunia onde dava. E a igreja que está em sua casa. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, a mulher samaritana tem uma dúvida. Vocês judeus dizem que o certo é adorar lá no templo. Nós samaritanos oramos aqui em Samaria, no monte em Samaria. Afinal de contas, onde é que se deve cultuar a Deus? Jesus diz o que para ela? A hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não mais em Jerusalém e nem em Samaria. Então, aquilo que já Deus do passado, o Senhor já vinha falando que não precisaria construir casa para ele, muitos hoje têm na casa, no local, uma fonte de proteção. Quando você tem aquele local que você frequenta como uma fonte de proteção, você está anulando a graça de Cristo. Está conseguindo compreender? Isso eu estou falando para aquele que coloca o templo. Quem quiser se reunir, pode se reunir onde quiser. Você só não pode adorar o local, achar que o local tem algo especial. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz a palavra, não é nós que estamos falando. Nós também. Mas a palavra é o que nos dá base para isso. Sim. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Concorda? Está ali escrito na palavra. Aí o homem vai lá e constrói um local. Dentro daquele local ele constrói o quê? Um altar. Altar. É uma plataforma. É uma plataforma. Ali dentro daquele local tem um local mais alto que é onde ele prega lá em cima. Com o passar dos anos eles foram implementando que quem está lá em cima do altar é mais santo do que quem está aqui embaixo. E para te subir lá para cima, tu tem que estar mais santo do que quem está aqui embaixo. Está trazendo aquele pensamento judaico para a Igreja da Graça. Aí tu fica com aquela mentalidade que para subir no altar realmente tu tem que estar mais santo do que o pessoal que está aqui embaixo. De repente, como eles mesmos se contradizem em tudo que eles fazem, quando está na época da eleição, eles levam um político lá para cima do altar. Santidade pura. Aí o político virou santo, porque o político, para chegar lá em cima do altar, para a igreja sempre foi passado que para estar lá em cima tem que estar em santidade.
Se o político está lá em cima na época da eleição, é sinal de que o político então está santo também. Para vocês verem como eles caem nas próprias palavras. Porque dentro daquele local não existe nenhum local mais santo. Isso é uma criação humana. Tradição. Tradição humana. Você vê que não estamos falando em ofertas, não estamos falando em sacrifício de animais, em nada disso. Estamos falando de um simples detalhe onde a grande maioria dos cristãos pecam e não sabem. Ou sabem e não querem ter uma verdade sobre aquilo ali. Então, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, já fica bem claro que o templo... eu sei que muitos líderes, eles ficam pé da vida quando a gente fala sobre isso. Por quê? Porque o templo é o local deles ganhar o ganha-pão. Tá? E eu sou do seguinte pensamento. Igreja A, se você está lá, você tem que contribuir. Porque para manter aquele local, precisa de contribuição. Entendeu? Nós, como somos livres em Cristo, e nós podemos fazer a nossa reunião onde a gente bem entender, porque é uma promessa dele, aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu, no meio deles. Então, o apóstolo Paulo pega isso e faz isso acontecer. Ele vai na casa de Lloyd, ali começa uma igreja. Ele vai na casa de... esqueci o nome daqueles lá de Atos, lá, de Jerusalém. Priscila e Áquila. Lá começa uma nova igreja. Pode ver que igreja não é a casa, são as pessoas. A reunião. O que o homem sutilmente conseguiu fazer? O homem conseguiu fazer isso sutilmente. Voltamos aqui em Gálatas, no capítulo 6. Não, no 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Vocês estão vendo que é sutil? Eles pegaram aquele templo, as sinagogas que existia lá na lei, trouxeram uma representação para os dias de hoje, fizeram um altar. Em cima desse altar tem um sacerdote, que é uma mentira, porque não existe mais um sacerdote hoje, porque diz a palavra aqui... Todos são sacerdotes. Todos somos sacerdotes. É o que a palavra diz, a gente tem que ficar com a palavra. Se a gente carrega isso aqui debaixo do braço, a gente tem que crer no que está escrito aqui. Lê Hebreus. Lê Hebreus. Qual? Hebreus, o capítulo 8. Eu queria só finalizar um pensamento, quando temos tempo ainda, temos, né? Pode. Não, mas a minha vida em Cristo não tem se baseado na lei de Moisés, nem de lei cristã, não tem nada. Aí eu disse, não, vou trazer uma oferta agora aqui na casa do Senhor. Pronto. Vou buscar minha oferta, vou buscar minha vitória na casa do Senhor. Ué, pronto. Botaram a casa para ele, a palavra tirando a casa e a gente botando uma casa. Gente, é um espelhamento do que estava na lei, era aquele espírito, aquela tradição, tá vindo, e Paulo estava tirando o que estava acontecendo na igreja de Gálatas ali, e o pessoal botando de novo, e ele volta, tira de novo. Ou fica a palavra e fica Cristo, e não fica mais nada. Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Qual é o texto? É Hebreus 8. Tá. Aqui, ó, o Atos 17, 25 diz assim, ó, que eu já falei, só para repetir, para completar o pensamento. Não é servido o 25. O 24. O Deus que fez o mundo, então ele fez tudo, o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos. Tá? Todo mundo sabe disso. Nem é servido por mãos humanas. Eu vou servir a Deus. Dá? Não. Na Bíblia diz que não. Mas eu sou servo de Deus. Dá? Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Servo de Deus? Consegue? Não. Servir a Deus, ele está precisando de alguma coisa? Não. Dá de servir o próximo? Dá. Servir o próximo dá. Aí é onde você consegue servir a Deus por tabela. É a única maneira. Tá? Aí, assim, ó, dentro disso que tu está falando, para vocês terem uma ideia de como as pessoas erram nisso e não percebem, nós estamos falando aqui que o templo, baseado nas formas com que muitos entendem, que tem naquele local uma fonte de proteção, que isso quebra por completo o evangelho. Numa liderança, fonte de proteção. Numa liderança, fonte de proteção.
Aí como a gente aqui está conseguindo descobrir que isso está errado, essa pessoa, para fazer a obra de Deus, ela vai para dentro deste local fazer as coisas. Eu vou lá limpar o local, estou fazendo a obra do Senhor. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e não pediu para que ninguém fizesse. Precisa de nada. Então, se não precisa aquilo dali, na minha cabeça eu estou fazendo a obra de Deus indo lá limpar o local. Vocês estão entendendo aonde a gente está querendo chegar? Para vocês verem como as coisas são sutis. Então, é sutil. Então seja honesto e diga, não, eu vou lá limpar pra gente se reunir. Eu estou fazendo pra mim, pra ele, pra nós aqui, ó. Não bota Deus no que não tá Deus. Não tem Deus ali. Aqueles que dizem assim, ó, o tempo inteiro. Irmão, tu tá desviado da igreja, né? Sim. Aí o cara fica assim, desviado da igreja. Mas como assim desviado da igreja? Do local. É porque tu não tá mais indo lá na igreja. Botaram o local. Botaram o local. No lugar que não é... Não existe igreja. Não existe templo. Entendeu? Tá, essa é a questão. Não é o templo. A pessoa não está desviada. Ela pode se desviar desse local. Mas da fé não. É o pensamento cultural legalista que entra no âmbito da igreja. Uhum. E a gente tem que tirar esse pensamento, tirar e deixar Cristo aparecer. O homem, ele pode tirar alguém da igreja, sim ou não? Não. Não tem como. O que Cristo falou para os discípulos lá atrás? O joio e o trigo. Quando eles queriam tirar o joio, o que Cristo falou? O joio eu tiro. Eu. Paulo pega lá em 1 Coríntios e pede para excluir um irmão da igreja que estava cometendo certas coisas erradas. Na segunda carta, ele se redime e pede para trazer de volta aquele irmão, porque Paulo entendeu que ele não é capaz de tirar ninguém da igreja. Isso é uma exclusividade do Cristo. É Cristo quem faz isso. O homem não tem esse poder, porque assim, ó, a partir do momento que eu tô te condenando e tô te julgando, tô sendo juiz sobre a tua vida, automaticamente vai pesar sobre mim todos os meus erros e meus defeitos. E eu tenho erros e defeitos. Então, como que uma carne com falhas, como diz Paulo, na minha carne habita a falha. Na minha carne habita a imperfeição. Como que a minha imperfeição vai julgar a imperfeição de outro? Não tem como. Nós, no âmbito da igreja, na reunião da igreja, nós falamos a palavra e a responsabilidade de trazer arrependimento, de trazer cura, trazer entendimento para a pessoa, cabe à palavra. Não cabe a homem nenhum. Por isso que hoje nas instituições religiosas, a grande maioria não prega Novo Testamento por causa disso. Porque o Novo Testamento, ele arranca a carne, ele tira o homem de cena e ele deixa o Cristo guiando as pessoas. O que Paulo fala? O cabeça é Cristo. Cristo. Ele é o cabeça. Ele faz da igreja aquilo que ele quer. Seria simples de entender. Boa noite, mas Kleber. A tradição está tão encracada na nossa Gostou cultura, gente. A tradição está tão encracada na nossa cultura que o errado parece certo e o certo parece errado. E é em todos os âmbitos. E é desde Adão até os anos futuros vai ser sempre assim. Mas você que é de Cristo e quer se posicionar em linha com Cristo, você então, assim como eu, com Sandra, se posicione. Não fique comendo no prato dos outros, não fique dependendo do... mas não quero criar confusão, não quero... Tá tudo certinho, né? Importa a nós agradar a homens ou a Deus? Lê o versículo... tá. Importa a nós. Certa vez eu conversei com... tudo escrito ali em 10 versículos. Tá tudo ali especificado. Certa vez eu conversei com um irmão sobre problemas que tinham em determinado local, e ele chegou para mim e fez assim, ó, irmão, eu prefiro fazer assim, ó, e seguir o baile. Eu disse, é uma opção tua, estamos vivendo num país democrático, e cada um vai dar conta de si. O que a palavra diz, o que Cristo fala? Por não seres nem quente nem frio, por seres morno, vomitar-te-ei da minha boca.
A pessoa que é morna, que está vendo as coisas erradas e está levando com a barriga e vai deixando, eu sei que está com problema. Ele que se veja com Deus. A gente não está aqui incentivando ninguém a dizer assim, vou sair de lá, não. Mas quando você vê que tem algo errado que está contrário ao que a palavra diz, você tem que se manifestar. Você tem que falar, essa forma aí está errada. Certa vez, uma pessoa pregou, aonde a gente congregava, e ele pegou e falou assim, falando que o povo, Jesus morreu por causa dos judeus da época, que condenaram ele, lá, o Império Romano. Aí ele disse assim, bata no peito e diz, eu matei Jesus. Mas o texto não dizia isso. Só que a grande maioria ficou assim, uns batiam, outros não batiam, por quê? Foi nós quem matamos Jesus? Não, nós nem existia, gente. Quem matou ele foi o povo judeu, incitado pelos líderes religiosos daquela época. E era necessário que aquilo acontecesse, porque senão Cristo não tinha morrido. Então tem toda uma história por trás. E a gente pode dizer, não, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí sim, até. Mas dizer que eu matei o Cristo... Não, mas mesmo assim. Porque se ele veio na cruz e aniquilou o pecado, eu nasci bem depois da cruz. Que pecado que eu nasci? Que dívida que eu tinha quando eu nasci? Nenhuma. Ele morreu pelos pecados daquela turma toda dali para trás. Você já nasceu na era da graça, amado. Você não tem culpa, não tem dívida, não tem nada. Você é santo, perfeito em Deus. Não estou falando de práticas carnais erradas. Falando do pecado, a dívida que nos bloqueava contra Deus. Ele morreu por os pecados dessa turma dali para trás. Dali para frente você já nasceu sem pecado. Então eu também, pelos meus pecados, não matei a Cristo. Bem assim mesmo. Entendeu? Eu não matei a Cristo. Então assim, dentro desse assunto que nós estamos aqui, irmãos, então quando alguma pessoa algum dia chegar para você e dizer assim, tu tá desviado da igreja instituição, daquela de 4 paredes. A igreja do homem? Essa do homem, essa eu tô. Tudo bem. Mas do Cristo, não tem como. Entendeu? Faça essa separação. Não pense que você hoje, por não estar congregando em algum local, de repente você que está vendo aí não está congregando em local nenhum, você está afastado da presença do Cristo porque você não está no local. Tá? Às vezes hoje você está muito mais próximo dele do que quando estava lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não habita. Se você crê na Bíblia, amém. Eu creio. Se a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, eu fico com ela. Eu fico com a Bíblia. Então, se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, o Senhor o qual a gente hoje conhece e serve, ele é o Deus do secreto. Tudo que tu for fazer, faz em particular. Até para orar ele pediu. Não sejais iguais os hipócritas, que oram em pé nas ruas, nas sinagogas e falam muito, achando que por muito falarem e por serem vistos, serão glorificados pelo Pai, mas não são. Quando tu quer agradar o Pai, ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, a mesma coisa oferta, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faça. Porque o nosso Jesus, ao qual a gente aprendeu com ele dentro da sua palavra nas cartas de Paulo, ele é aquele que ele te coloca contigo mesmo, tu fazer uma autoavaliação dentro de ti. O que tu está fazendo é para Deus ou é para o homem? Quando eu preciso, eu nunca me esqueço, tá, irmãos? Vou dar mais um. Vai lá. Tô no gás. Desceu fresquinho. Certa vez a gente congregou num local. Se passar um pouco horário, tudo bem? Não, tudo depende do pessoal, né? Tá. Eu congreguei num local uma vez que para poder cantar no domingo, a gente tinha que participar de uma oração pela manhã, às 6 horas da manhã. Tá? E o que aconteceu? A nossa vontade de se aparecer era tão grande, que isso é coisa da carne. É coisa da carne isso. A vontade de se aparecer é tão grande, que a gente ia todo dia às 6 horas da manhã para poder cantar no domingo. Chegava lá, a grande maioria de nós nem orava, só fechava os olhos lá no canto e ficava. Mas para poder mostrar para os outros que nós estávamos ali, para poder chegar no domingo e cantar. E assim eu estou falando uma coisa, mas é assim, tem muitos. Puxam no saco do líder para poder ser levantado a pastor, puxa no saco do líder para poder
cuidar dos jovens, puxa no saco do líder para isso, puxa no saco do líder para aquilo. Só agradando a homem, né? Agradando a homens o tempo inteiro. E Paulo falou ali bem claro, importa a nós agradar a homens ou a Deus? Como é que eu agrado a Deus? Puxando no saco do homem? Não. É fazendo em secreto. É difícil? É, porque a gente não recebe glória de ninguém. É difícil, mas é assim que ele pediu, para que nenhuma carne se exalte. E a gente não é contra o local de reunião. Quer ter lá um espaço bonitinho, tranquilo, também dá de aplicar. Só não dá de enfeitar o pavão, como se diz aí. Dizer, não, aqui é a casa de Deus. Não, não é a casa de Deus. Não é a casa de Deus. Profere palavras que estejam em linha com a palavra. Entendeu? Você, não, mas eu vim buscar minha bênção aqui na casa de Deus. Não, tu vem buscar a igreja na ambiência da igreja. Na verdade, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Não vem buscar nada, porque as bênçãos elas seguem aqueles que creem. Então, declara a palavra em linha com a palavra. Não enfeita, não precisa agradar ninguém, nada. Agrada a Cristo. E quando você se posiciona, independente da ambiência que você está, em acordo com a palavra, você está agradando a Cristo. E muitas vezes você vai desagradar homens e vai arrumar encrenca. Com certeza. Pensa que a turma não gosta. Eu sou uma testemunha viva disso, né? Eu perdi muitas amizades, muitas. No começo fiquei muito indignado, muito chateado. Pessoas cortavam a volta. Se eu tivesse vindo aqui na rua, cortava a volta. Eu comecei a trabalhar num local aqui na cidade. Aqueles que se diziam meus irmãos, que faziam serviços lá naquele local, saíram tudo de lá, ninguém mais fez negócio lá. Depois de um certo tempo eu comecei a entender. Eu comecei a entender a cabeça dos irmãos, porque o tempo é a melhor coisa. E depois de um certo tempo eu comecei eu mesmo a perdoar e tirar isso de mim, porque eu sabia que é assim. O que o Senhor falou vai se cumprir, né? Sempre que tu falar algo que vá ofender, porque naquela época de Jesus Cristo, quando Jesus fala para o povo e tira aquele fardo de cima do povo, a multidão estava vindo para ele. A multidão gosta de uma palavra assim. Só que os líderes religiosos, por ver que eles iam perder o poder que eles tinham, eles começaram a incitar Diminuir Jesus. a população. E hoje não é diferente disso. A grande maioria, quando tu está falando aquilo que precisa ser falado, que é uma simples verdade, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Está aqui, a palavra está dizendo. Vamos crer. Daí nós estamos ensinando as pessoas a não acreditar no local, acredita em Cristo. Não estamos dizendo que se você não quiser reunir onde você quiser. Só não acredita no local. Não acredita no sacerdote. Acredita no Cristo. Depois que eu passei aqui para essa igreja, nossa, mudou tudo. Não tem igreja diferente de igreja. Não existe. A igreja existe na Bíblia uma igreja. E é a do Cristo. Existe uma doutrina. Existe um Deus. Existe um batismo. Gente, vamos começar a dar atenção, porque a Bíblia está dizendo. Então aí o que acontece? No enfeite, eles vão fazendo as pessoas se perder, e muitos, por não entender, volto a dizer para vocês, para nós estar encerrando já, para nós não se prolongar. O Hebreus fica para a semana que vem? Fica. Gálatas 1, versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Entendeu? Maldito. Então, vocês veem que Paulo faz uma citação muito forte. Nós mesmos, Paulo está trazendo para ele, nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, considere maldito. Perfeito, Silvio, teu comentário ali. É isso mesmo. Entendeu? Então, o que nós temos que entender hoje? O homem, se depender da carne dele, ele vai tentar trazer as pessoas para ele. Essa é a vontade do homem, é trazer as pessoas para ele. Ele não abre espaço para os outros pensar. E se alguém naquele meio pensa, eles já tentam matar a pessoa na mesma hora. E não é coisa que estamos inventando, nós vimos muito isso acontecer. Muito. Assim, ó, eu não fui... Em toda a época que eu passei pela religião evangélica e tal, eu nunca fui agredido em nada.
em nada, tá? Sempre me trataram bem, e na verdade eu era um dos mais bem-quistos em todo lugar que eu passei. Não é meritocracia, é que aconteceu realmente comigo. Só que eu via os outros serem diminuídos, os outros serem rebaixados. Eu disse, isso aqui não está fechando a conta. Para mim me tratam de um jeito muito bem, porque eu tocava e cantava. Então, convinha, né? Convinha. Preciso de ti. Eu acho que era, porque... E eu vi os outros que não tinham tanto para oferecer, e talvez em algumas áreas, e eram menosprezados. Gente, isso me partia o coração. Me partia. Eu disse, poxa, cadê a unanimidade da igreja? Cadê a igreja? Cadê o amor? É uma família. A família só importa quem está ajudando ou importa todos os membros? Importa todos os membros. E isso me fez, isso é particular, desgostar do meio evangélico. Tá? Não condeno, mas eu desgostei. Eu comecei a buscar entendimento mais no que... Eu me resguardei do sistema evangélico. Fui buscar conhecimento direto na fonte. E eu descobri que tinha muita tradição de homem ali. Muito domínio de homem ali. Que agradava a homens e não a Cristo. E aí eu me posicionei por Cristo. Aí diminuiu bastante a igreja. Diminuiu bastante os irmãos. Diminuiu bastante o querer ser bem-quisto. Né? Diminuiu bastante. E eu prefiro ficar com esse pouco que se posiciona em linha com Cristo. Não sou um homem perfeito. Eu tenho bastante deficiência. Bastante coisa para mudar. Mas olha, eu quero cada dia estar me posicionando a favor de Cristo. E o Espírito Santo vai me alinhando com Ele. Sim. Pelo menos deturpar a palavra, eu tenho certeza. Não faço mais. Nada. Uhum. É assim que a gente tem que proceder. É dessa forma que a gente tem que proceder. Vocês veem que as doutrinas erradas, elas são sutis. Tá? É sutil. Não é de uma forma, assim... A falsa doutrina não vai vir assim escandalosamente. Ela vem de uma sutileza que tu não consegue muitas vezes perceber. Tá? Nós acreditávamos em tantas coisas que depois a gente foi lendo o Evangelho, foi descobrindo que aquilo dali não existia. E a gente pensava que aquele era o verdadeiro Evangelho e o que nós estamos pregando agora é o falso Evangelho que Paulo acusava. Tá ao contrário. Uhum. Talvez esse que nós estamos pregando, você vai analisar com o Espírito Santo, com a tua palavra na mão, veja se esse não é mais próximo do que Paulo pregava e o outro que era o Evangelho falso. Ou pelo menos uma sequência daquele evangelho falso. O evangelho falso era uma coisa da época de Paulo. Mas hoje nós temos uma sequência aí diferente, mas com o mesmo espírito, com o mesmo sentimento, com a mesma peçonha. Boa noite, Caio. É verdade, Caio. As pessoas realmente se afastam de uma forma bem bruta. Né? Infelizmente, muitos param de acreditar no Senhor. Devido a tantas mazelas, tantas coisas erradas que acontecem dentro dos locais, que as pessoas acabam se afastando e muitos deixam até de acreditar. Por quê? Porque começam a enxergar o Deus da religião. E o Deus da religião, gente, ele é um Deus difícil. Por isso que eu entendo hoje a cabeça de um ateu. Eu não condeno um ateu, tá? Porque é difícil de tu... Boa noite, tia Rosinha, boa noite, Ismael. Por que eu não condeno um ateu hoje? Porque se tu olhar da ótica do templária, Deus, tu realmente não vai gostar dele porque ele é um Deus egoísta, ele é cheio de barganha, ele só te dá alguma coisa se tu der alguma coisa. É o Deus do Congresso Nacional, né? É o toma lá da cá, vamos dizer assim. Então, o nosso Deus, que é o Deus que a Bíblia fala, o Jesus Cristo que a Bíblia fala, ele não é assim. Foi a religião que nos ensinou errado. E por nos ensinar errado, nós começamos a acreditar num Deus todo defeituoso. Um Deus que tinha realmente vários porquês de tu ficar pensando, mas então por que Deus não faz isso? Por que tu pega dentro de determinado local, uma instituição, vamos dizer assim, aí chega lá o filho do presbítero que tem dinheiro, fez uma cagada, não recebeu disciplina. O filho do Zezinho que está sentado no banco lá que vende bicicleta, fez uma cagada. Que é dizimista fiel. Disciplina no cara. Por que essas coisas aconteciam? É Deus quem está barganhando isso? É Deus quem está abençoando isso? Não. Isso são doutrinas humanas. Quando é a doutrina de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não te olha por classe financeira.
Ele não te olha por razão, por a maneira que tu te veste. Quem fez isso foi a religião. Entendeu? Então, o que nós temos querendo passar para vocês dentro de uma live como nós estamos fazendo hoje, falando principalmente sobre o templo e sobre a lei e a graça, são detalhezinhos que você no seu dia a dia pode ir descobrindo. Ah, fulano... eu gosto muitas vezes de olhar algumas pregações e vocês veem que muitos pregadores eles falam de uma forma sutil. Suave, né? Suave. Tem pessoas que dizem assim, aquela pessoa quando abre a boca, me traz uma paz. Só que tem que analisar o quê? O que essa pessoa está falando é verdade ou ele está usando de vãs filosofias? A Bíblia fala disso o tempo inteiro, tá, irmãos? Não importa a maneira que ela está trazendo, mas tem que ser a palavra. Acreditar em vãs filosofias, culto a homens, satisfação do ego, da carne. Quando vem de Deus, é para crescimento, é para ficar inteligente, não é para participar de uma reunião, um besterol sem tamanho, não, é para te sair dali edificado. Hoje eu aprendi mais, eu não sabia que na história, lá no passado, isso acontecia, hoje eu sei. Eu não sabia que isso tinha acontecido com os apóstolos, hoje eu sei. Quantos de vocês sabem que os apóstolos se brigaram no passado? Gálatas fala, Gálatas 2... Gálatas 2 fala da briga entre Paulo e Pedro. Tá. E de todos os apóstolos ali. Mas eram homens de Deus. Mas eles estavam no corpo de carne, gente. Tudo certo. Eles não eram melhor do que nós. Apenas sobre eles, naquela época, repousou o Espírito Santo de uma forma diferente que repousa em nós hoje. Porque a missão deles era mais pesada. A missão deles foi mais complicada. Se o Espírito Santo não agisse da forma que agiu, eles não iam conseguir levar o Evangelho. Porque foi muita paulada, os caras foram mortos de maneiras brutais. Entendeu? Então, para nós hoje que temos essa simplicidade de levar o Evangelho, a gente vai tentar sempre fazer o quê? Mostrar com clareza a palavra. Mostrar o que está escrito. Está escrito, é assim? É, amém. Não é assim? Não. Uma das coisas básicas que nós estamos falando aqui a respeito do templo. Se alguém disser para você assim, Deus habita lá, vamos lá na casa do Senhor. Mentira. Mentira. Deus não tem casa, quer dizer, tem. Tem casa hoje. Tem casa. Mas é Você. Nós. O templo somos nós. Não existe casa de Deus. Então são mentiras sutis, mas que muitos vão acreditando. Mas não dá nada? Dá sim. Dá sim. Uma aqui, outra vai ali, deixando entrar, outra lá, outra colar. E assim quando vê, a pessoa está toda errada no Evangelho, porque aprendeu tudo de forma errada, aí vai acontecer o que aconteceu com Paulo aqui, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Por que que muitas pessoas se convertem a Cristo? Amam aquilo dali e gostam e começam a orar e buscar. E muitos se desviam, tomam outros caminhos. Por quê? Porque na realidade, quando veio aquele amor, aquele primeiro, aquela vontade de servir, de buscar o Senhor, ele em vez de buscar na fonte que é a palavra, ele foi acreditar no homem. Se Paulo, quando foi chamado por Cristo, vai aos apóstolos, estragar tudo. Ele ia estragar todo o evangelho. Ele, sem detença, foi pregar nos outros lugares. Ele primeiro foi se edificar, buscar em Deus uma direção. E quando Deus dá essa direção para ele, é isso, a graça é isso. A graça tira o peso da lei. E ele conhecia bem a lei, o lado da lei. Ele era, acho que era a peça fundamental. Só para finalizar, ou quisesse dar sequência também, diz, vocês são seguidores de Paulo? Não, não somos seguidores de Paulo. Somos seguidores do ensino de Cristo, que foi através de Paulo. Porque ele, mas eu não sigo Paulo, eu sigo Jesus. Você segue o que Mateus, Marcos, Lucas, João reportaram de Jesus. Então não dá de acusar. Claro que a gente segue pelos ensinos de Paulo. Agora, se você, não, eu sigo no Paulo, eu sigo Jesus. Jesus que é o, não é Jesus que você está falando? Vocês estão seguindo Mateus, Marcos,
Lucas e João, o que eles comentaram sobre a vida e a trajetória de Jesus. Então, se quiserem acusar o pessoal da graça porque é seguidor de Paulo, vocês são seguidor de Marcos, João, Lucas e Mateus. Eu acho que foi bem claro no que eu quis falar, né? Sim, sim. Tanto que assim, ó, se vocês for olhar hoje como que Cristo procedeu com as pessoas aqui na Terra e como que a religião procede com as pessoas aqui na Terra, é duas coisas bem distintas. Uhum. Bem distintas. Cristo, quando se aproxima dos pecadores, ele abraça, ele ama. E os fariseus o tempo inteiro condenando. Ah, anda tu com pecadores? Ele disse, é os doentes que precisam de médico. Não, eles são. Que na realidade eles não eram, são. Mas Cristo leva para um lado de que eles tinham que entender que essas pessoas precisavam também. Então o que acontece? Desde que quando Cristo pisou aqui na Terra, ele mostrava para as pessoas como é que ele queria. Quando aquele cego no caminho começa a chamar o Cristo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos vão e tentam calar o cara. Olha como é que a tradição estava enraizada naquele povo. Eles tentam calar o cara. Jesus pega e olha para trás e diz assim, bah, eles não estão entendendo o que eu estou fazendo. Jesus volta, vai no céu, o que tu quer, meu filho? Eu quero ver. Pronto. As pessoas sempre tentando afastar as pessoas de Jesus. E Jesus sempre tentando conciliar. O homem tentando afastar e Jesus conciliar. E assim que foi, e é assim que é até os dias de hoje. Eles não entram, como diz Cristo, e não deixam as pessoas entrar. Por quê? Se impõe um monte de coisas em cima das pessoas. É o legalismo cristão. Se impõe um monte de regras, um monte de doutrinas. A pessoa chega no local, olha, vê que não vai conseguir viver daquela forma. Ou consegue viver, até tenta, mas olha que tem um monte de hipócrita lá em cima pregando, não vive nada daquilo ali. Acaba que a pessoa se desvia e não quer saber de mais nada. Por quê? Porque simplesmente não é apontado Cristo. Se apontasse Cristo, a visão das pessoas saía do campo terreno. E entenderia que nós estamos aqui, todos que estão ainda nesse corpo de carne, tem problema. Não tem aquele que não tenha problema. Convido você aí agora. Dá uma refletidinha só um pouquinho, olha para dentro de ti. Tens problema ou não tens? Tens algumas coisinhas escondidas ou não tens? Pode viver no jejum, Todo pode mundo viver tem. no monte, pode não santificar carne, não santifica. Aí o pessoal diz, ah, então vocês estão incentivando as pessoas a pecar. Não. Nós estamos fazendo as pessoas entender Enxergar quem elas são. É. Porque nós enxergamos quem nós somos. Eu nunca vou fazer as pessoas olhar para mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu tento buscar da minha melhor forma possível, mas eu sei quem eu sou. Agora, o Cristo nunca vai desapontar. Por isso que ele disse assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É ele quem faz isso. Você não vai ver nenhum apóstolo falando isso. Vinde a mim. Nenhum apóstolo. Porque todo apóstolo estava num corpo de carne, sujeito a falhas e problemas. Entendeu? Então sempre olhe para Cristo. Olhe para o Cristo. Procure se reunir com pessoas que tenham essa ideologia. Pessoas que entendem que estão aqui, nessa terra, são falhas, têm problemas, mas nós temos uma função, ajudar uns aos outros. Não servir de tropeço para os outros. E cuidar com a sutilidade, porque assim, não, nós entendemos também assim, mas coloca o outro, né, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, gente. Tira tudo. Não negocia a tua fé, não negocia a tua posição em Cristo. Não negocia nada. Né? Se posiciona. Não dá, não, mas nós também entendemos que templo não é a casa de Deus, somos nós tal. Mas lá, mas traga o dízimo na casa do Senhor, aqui é a casa do Senhor. Ué, não, é ou não é mais? Então a casa do Senhor é tua, vou te dar o dízimo para ti, ou tu vai dar para mim, né? Eu apontando essa questão de dízimo agora, mas nem gosto de falar sobre isso. Porque dá muita polêmica. Mas é isso, alinha. Separa as coisas, bota cada coisa no seu lugar e se determina como Cristo, como igreja de Cristo. Isso. Não como igreja de Cristo e do homem. Não fica nesse balanço, fica com Cristo. Não agrada homens, agrada a Cristo. Não importa isso. E enquanto você estiver buscando em local,
vai ficar igual tem acontecido com a grande quantidade de crentes que existe hoje. Chegou uma nova igreja na cidade, Vamos lá ver. tudo lá para dentro. Vamos lá ver. Chegou uma nova igreja, vamos tudo lá para dentro, aqui é o novo mover. Chegou outra igreja, vamos tudo lá para dentro, aqui é o novo mover. E a Bíblia dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas lá tem um homem bom lá que... Lá tem um cara que é show de bola, assim. É o Cristo? Não. Não é isso que eu quero. Eu quero é o Cristo, eu não quero o homem. Entendeu? Chegou uma igreja nova. Enche. Vocês podem ver. Aqui, eu tiro a base para onde eu moro aqui. Chegou uma igreja nova, um local novo, que ali diz que... Aí a conversa lá dentro, a primeira é... Estamos debaixo de uma nova unção. Aí começa essa nova unção, perdão da palavra, esse besterol. Aí migra um monte de gente das outras igrejas, vão tudo lá para aquele local. Porque lá eu estava seco, eu não estava sentindo mais nada. Aí fico lá. Aí daqui a pouco surge uma nova unção. Corre tudo, o pessoal dali vão tudo. E vão ficar assim o tempo inteiro. Pula daqui para lá, de lá para cá. Lembra da música da Dilma? De cá para lá e de lá para cá. E seria sacanagem de Deus, né? Eu olhar as igrejas se reunidas na igreja. Essa aqui vou botar mais um pouquinho de unção aqui. Agora eu vou botar mais um pouquinho. Que infantilidade, gente. Uhum. Mas porque eu estou sentindo mais a presença de Deus. Se Deus habita dentro de ti, tu não está sentindo o quê? Você está morando... É assim, tu mora com a tua esposa aqui na tua casa. E eu vou buscar... vou na igreja buscar a Deus. Mas se tu mora na tua casa com a tua esposa, tu tem como buscar mais a Neia na tua casa? Não. Eu vou lá na minha casa buscar mais a Neia. Mas ela já mora comigo. Não, mas ela já mora comigo, mas eu tenho que buscar mais a Neia. Uhum. Estou sendo bem íntimo aqui, né? Não íntimo na maldade, sentido maldoso. Entendi. De amizade. Uhum. Vou buscar mais a... Não, mas ela já mora comigo. Não, mas eu não vou buscar. Não, mas eu moro... É o que a gente faz com Cristo. Ele mora contigo, mas tu tem que buscar mais ele que mora contigo. Cara, gente, vamos ficar adulto na fé. O que os anjos falam lá na porta do túmulo? Quando Jesus ressuscita? Pensei que era agora. Essa é nova. Quando Jesus ressuscita, a Maria Madalena e outra mulher vai lá junto para ver o Cristo, porque ele tinha ressuscitado. O que os anjos falaram para ela? A quem procurais? Por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Então, o que as pessoas têm que entender é isso. Eu vou lá no local tal. Não é mais lá. Ele está em ti. Ele falou isso para a mulher samaritana. Não é mais nem em Jerusalém e nem na Samaria, mas é em espírito e em verdade. Se isso não for mais em linha com a palavra, eu não sei o que é, gente. Não sei. Se isso não for o evangelho que Paulo pregava... Se nós estiver falando alguma besteira, julga, vocês podem botar o versículo aí. Né? A gente depois vai pegar e vai fazer uma live em cima desse versículo, dizendo que não. Falamos besteira. Deus habita num lugar feito por mãos humanas mesmo. Tranquilo, para mim tranquilo. Tá? Então é só para vocês verem que a palavra ela não se contradiz. O homem sim. O homem se contradiz. Tá? Então a gente sempre quer falar no sentido de libertar. Libertar as pessoas. Sander, e quem leva a palavra hoje é o homem. Sim, mas ele leva... Se ele anunciar Cristo e exaltar Cristo... A verdade. Tudo certo. Agora, quando ele pega, se aproveita, porque ele é portador da palavra, e puxa o assado para sua farinha, ou farinha para o seu assado, eu nunca sei os ditados direito. Mas isso Jesus já falou lá atrás. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem. Foi ele que falou. Sim. Então, sempre que você estiver num local, que você tiver, que for a palavra de Deus que está sendo pregada, você mesmo vai reconhecer. Você vai entender, realmente está sendo falado a palavra de Deus. É ali que é o local correto, vamos dizer assim. Não é o local ainda. Não o local. Mas você está bem colocado. É a reunião que a gente precisa frequentar. Porque as pessoas estão falando realmente aquilo que é de Deus. Por que nós congregamos hoje nas casas e a gente faz o nosso culto, não nessa quarentena agora, porque a gente procurou respeitar aquilo que as autoridades falaram, né? Dentro do possível, né? Dentro do possível. Então por que a gente faz dessa forma nas casas? Porque a gente entende que ali há uma pluralidade de ideias. Tá? Todo mundo ali pode conversar, debater, explicar aquilo que está entendendo, o que não está. É mais gostoso, é mais prazeroso viver o Evangelho dessa forma. Aonde eu sou um membro do corpo de Cristo, estou ali junto com os irmãos e também posso falar, eu também posso ser ouvido.
Entendeu? Por mais que eu no momento não tenha entendimento, mas os irmãos juntos vão ajudar a pessoa a andar em linha. Que é assim que aconteceu já lá no passado. Um fala, os outros escutam e julgam. Depois que julga, expressa. Gostei, tá certo, não tá. E assim a igreja vai caminhando em linha. Quando o ser humano entregou na mão de um homem só, como tem acontecido nos locais, aonde você vai, às vezes tem um pastor presidente, ele que manda e desmanda, ele tem a direção de Deus. Ele é que tem a direção, aquilo dali está completamente errado. Por quê? Porque ele não conhece toda a verdade. Em parte sabemos, em parte profetizamos. Todo mundo sabe em parte. Ele congrega com um monte de pessoas que podem ajudar ele a uma pluralidade de ideias. E se ele falar algo que não está certo, ele vai ter irmãos para poder chegar nele e dizer: irmão, podemos refletir melhor nessa palavra? De repente não foi assim dessa forma. E assim a igreja cresce sadia. Quando é um que manda e determina, a coisa tende a pender para o lado. E vai se perder. Por quê? Porque vai chegar momentos que ele vai olhar para o próprio ego. Às vezes também falam assim: ah não, a igreja não pode ser vários caciques, que eu já vi muitas vezes falar. Tem que um tomar a rédea e mandar. Sim, tem que um mesmo. É Cristo. Isso mesmo. É um só. Isso mesmo. Ele toma a rédea, ele comanda. E quando é uma reunião de pessoas inteligentes, quando se vê que a reunião está ficando meio calorosa, sempre um vai levantar no meio e vai dizer: irmãos, vamos acalmar os ânimos. Porque no passado, na igreja primitiva, houve muita discussão, muita briga. Não pense que ter uma discussão no meio da igreja é coisa do capeta, como muitos dizem. Não. É porque as pessoas estão querendo realmente saber o que é certo e o que é errado. Aquilo está incomodando. Então, às vezes, vai ter uma reunião até um pouco mais acalorada, mas vai ser para o bem. Para que toda dúvida seja tirada. E a gente convida todos vocês que estão aí, na sua casa, faça uma reunião. Pega pessoas que também têm o mesmo pensamento que você, que entendem o evangelho dessa forma, e se reúnam. Não entregue a sua mente a pessoas. Você tem capacidade de ler. Tá? E busca no Senhor sabedoria. E Deus vai dar. Eu tenho certeza, porque a palavra não se contradiz. Amém, gente? Amém. Paz a todos. Estamos encerrando, que já estamos com 1h20 de live, tá? Que Deus nos guarde, nos cuide e que dê uma semana aí repleta para cada um de nós, tá? Obrigado e até quarta-feira que vem.